Se você é empresária, seja muito bem-vinda. Se você é empresário, seja muito bem-vindo à jornada 90D Nunca Mais no Vermelho. Tá? Vocês já me conhecem, já viram os meus vídeos. Professor Levi, prazer, estou aqui justamente para esse propósito nosso, certo? Eu ajudo empreendedores no vermelho a recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias. E nós vamos conversar sobre isso, nessa jornada, vocês vão perceber como é que é esse trabalho, certo? Hoje eu vou comentar sobre os erros que você comete no seu negócio sem perceber. Ninguém te falou que era assim e agora você vai descobrir que eu vou te ensinar, certo? Eu vou te ensinar e esse vai ser o nosso bate-papo. E às vezes algumas coisas que acontecem acabam te mantendo no vermelho e a gente não quer isso. Pois bem, provavelmente vocês já sentiram aquela sensação de trabalhar muito, correr o dia inteiro e mesmo assim quando chega no final do mês o dinheiro some. O dinheiro entra, mas ele simplesmente some. Aí a gente fica se perguntando, será que o problema sou eu? Será que o meu negócio não tem solução? Né? E foi justamente lidando com essas situações, na prática, que nasceu o método que depois eu desenvolvi, aprimorei e hoje eu vou apresentar nessa jornada. Tá? Essa jornada ela foi pensada da seguinte forma. Então, eu acho que é bom já colocar no início aqui, que fique bem claro para quem para quem não é essa jornada. Eu já vou começar dessa forma, para quem não é. Por exemplo, se você não tem empresa, eu acho que o aprendizado vai ser pequeno, se você não tem empresa. Se você não quer lidar com números, também fica difícil. Tá? Quem não está disposto a melhorar a gestão financeira, também não vai fazer bom proveito. Tá? Ou quem prefere continuar adiando decisões importantes, para quem prefere continuar procrastinando, certo? Agora, para quem é essa jornada, certo? Para empreendedores que estão no vermelho, ou com pouco lucro, empresários que estão com dificuldade de caixa, dono de negócio que quer voltar ao lucro, por algum motivo o lucro desapareceu, e você quer, aonde é que está ele? Proprietários que querem clareza e aproveitar melhor o tempo. Bem, se você se encaixa nesse grupo, nesse segundo grupo que eu disse, para quem que então fica comigo, porque nessa jornada eu vou te mostrar como é que é possível sair do vermelho, recuperar a caixa, voltar a lucro em até 90 dias. Talvez uma das coisas que passa nesse primeiro momento é o seguinte, afinal, quem que é o Levi? Quem que é esse cara afinal? Você já vê, acredito que já assistiram bastante vídeos que eu postei. Acredito, porque eu posto vídeos há mais de 3 anos e então provavelmente já assistiram algum. Agora tem um detalhe, será que o Levi já ficou no vermelho? Eu acho que é isso que é importante. Por isso, eu vou te falar o seguinte, foi aí que aconteceu. Eu mesmo vivi isso na pele. Certo? E como que a partir dessa experiência nasceu esse método que resolveu o meu problema. E o mais importante é que aquilo que aconteceu comigo e que provavelmente está acontecendo com vocês, certo? Tudo que eu falar aqui, que eu vou te ensinar, você pode aplicar no seu empreendimento, no seu negócio. Ao longo de mais de 20 anos, eu fui empreendedor, faturando milhões e tendo 4 empresas. Eu fui dono de escola particular, loja de produtos agropecuários, fábrica de ração, propriedade rural. Então, isso permitiu com que eu tivesse muita experiência. Mas o que interessa aqui é a história de ficar no vermelho. Tá? Na época que eu era sócio de uma escola particular, nós decidimos que passar para um prédio maior. Na época a gente não tinha ainda prédio próprio e a gente alugava e a gente decidiu que queria crescer, certo? E parecia a decisão perfeita. Primeiro alugamos um prédio mais amplo,
para funcionar a escola. Depois pagamos um ano de aluguel adiantado para conseguir um bom desconto. A bem da verdade, eu descobri que o proprietário, ele era de família abastada, ele estava em dificuldade e ele queria pagar a festa de debutante para a filha dele e estava faltando dinheiro. Bem, o que eu fiz? Eu ofereci um ano adiantado, certo? Ele deu um bom desconto, então resolveu o problema dele, ele fez a festa no padrão da família dele. Perfeito. E nós, certo? E aí a gente reformou o prédio, deixou o prédio do jeito que a gente queria, certo? E a empresa ficou, do ponto de vista de caixa, ela ficou zerada. Parecia, mas tudo bem, mas parecia que estava tudo controlado, perfeito? Pois bem, mas aí foi que algo aconteceu que ninguém esperava, o telhado cedeu. Bem, na hora que o telhado cedeu, você já imagina, tinha 200 pessoas lá, que na época a gente tinha 200 alunos, como é que faz agora? O bombeiro, chamamos o bombeiro, ele já disse, olha, aqui você não pode colocar ninguém aqui, que isso aqui pode desabar a qualquer hora. Então, de um dia para o outro, a escola não podia mais funcionar. Agora, como é que deixa os alunos sem aula, certo? Então, aí veio o problema. Cadê o dinheiro? O dinheiro já tinha ido embora. Nós pegamos, reformamos a escola, nós pagamos adiantado o aluguel, certo? E o proprietário, ele já estava compromissado com outras coisas, então não tinha como fazer, parece que o caminho agora era a gente resolver mesmo. A única saída que restou naquele momento foi recorrer a banco, certo? Foi recorrer a banco e pegar dinheiro emprestado, certo? A gente precisava consertar o telhado, ou então os alunos, a gente ia acabar perdendo os alunos, a escola ia fechar, então como é que a gente faz? Tem que consertar o telhado. Pois bem, foi ali que eu senti na pele o que é ficar no vermelho, porque nós ficamos no vermelho mesmo. Outra coisa também, e aí como é que faz? As pessoas queriam receber, certo? Na hora ainda mais que corre a notícia que a escola está numa iminência de fechar, você já imagina como é que é. As pessoas que têm dinheiro a receber, né? E já fica então aquela situação, nossa senhora, e agora? O que vai acontecer? Perfeito? Pois bem, foi ali então que aconteceu isso, muita pressão, muita incerteza e a sensação de que se nada fosse feito, o negócio poderia simplesmente deixar de existir. Pois bem, foi justamente nessa crise que nasceu aquilo que hoje eu ensino. Mas como é que foi que eu agi naquele momento? Só que como eu sou professor, é como se passasse um filme na minha cabeça. Cada coisa que eu fazia, eu nem percebia, na verdade, é como se tivesse o céu. Isso faz parte, isso são etapas que a gente faz para resolver problema, e naquela hora eu estava fazendo aquilo para resolver o meu problema de ter ido para o vermelho, de ter que te endividar em banco, né? Bem, havia compromisso financeiro assumido, conta chegando e praticamente nenhum dinheiro em caixa. E nesse cenário eu precisei tomar decisão, certo? Para evitar que o negócio quebrasse. Primeiro foi necessário imediatamente parar de aumentar a despesa. Porque se continuasse, como é que faz? Parar de aumentar a despesa e outra coisa, tinha que tomar mais decisão. Foi aí que entendi a necessidade de caixa, enfim, o tamanho real do problema financeiro a ser enfrentado, por exemplo, quanto que vai ficar para consertar esse telhado? Quanto que nós vamos tentar negociar com os fornecedores e reorganizar o caixa. E outra coisa também, na hora que você telefona para um fornecedor e você pega e dá a má notícia para ele, olha, infelizmente eu não vou poder te pagar. Se vocês são empreendedores, vocês sabem como é que é isso, certo? Então toda aquela, nossa, que bom, fulano, aquele bate-papo cordial, ele desaparece nessa hora. Nessa hora é meio complicado, tá? Bem, mas a decisão tinha que ser tomada, tá? E a coisa é assim. Então veja bem que quando eu fiquei endividado, não foi coisa de teoria, foi coisa o quê? Aconteceu comigo. Agora o negócio é vida real mesmo, tem que enfrentar, tem que resolver o problema. Depois de superar a crise, eu organizei tudo que tinha aprendido e percebi que ele tinha uma certa lógica. Tinha passos que qualquer empreendedor comprometido, disciplinado, poderia aplicar e obter sucesso, certo? Basicamente foi assim que nasceu o método
90D nunca mais no vermelho. Porque basicamente eu percebi que eu atuei em 4 etapas. Veja bem, isso eu atuei em 4 etapas e eu compartilho com vocês e nós vamos destrinchar durante essa jornada isso que eu vou compartilhar com vocês. A primeira coisa é parar de cavar o buraco. Na hora que a gente entra no buraco, eu estava dentro do buraco. Agora, olha só, não podia receber porque não tinha, os alunos não iam pagar. Estava sem a escola. E agora o que faz? Bem, agora arrumei financiamento. Dependendo do que eu fizesse, então a primeira coisa é parar de cavar o buraco. Descobrir qual que é o tamanho do problema. O que é o tamanho do problema? Quanto é que eu devo e quanto é que eu vou ficar devendo para consertar um telhado, que também eu não sei quanto é que vai. Não dá para esperar também. Não, então vamos pegar e aguardar que daqui tantos meses você vem aqui fazer o serviço, fazer uma cotação para fazer. Não, o telhado caiu. É imediato. E quando é imediato, fica mais caro. Tá? Fazer os ajustes e negociações inteligentes. Negociar com quem? Negociar com todo mundo, porque também os colaboradores, que eram quase 70, já ficam apavorados. Ah, será que ele vai pagar? Será que não vai pagar? Será que eu vou perder o emprego? Tá? E depois, criar um plano de lucro. Por quê? O que aconteceu naquele momento? A gente pensava que estava organizado, mas não. Aconteceu uma coisa que de repente a gente ficou desprotegido. Né? Ficou desprotegido. Eu nunca tinha, a bem da verdade, eu nunca tinha pensado em ensinar essas coisas. Isso aqui, certo? Eu era professor, olha só. Inclusive as pessoas falavam para mim, Levi, você ensina tanta coisa, você ensina biologia, que é um negócio super complicado, e você consegue fazer uma coisa complicada ficar uma coisa simples. E agora você me explicou essa questão de negócio aqui, por que você não ensina isso para outras pessoas? Aí eu falava, eu não sou professor dessa área. Até que um dia eu pensei, poxa, mas se eu ensino tanta coisa, por que eu não ensino o que aconteceu comigo? Por que eu não ensino aquilo que eu aprendi nas minhas 4 empresas durante mais de 20 anos? Então foi a partir daí que eu comecei a compartilhar, primeiro com os amigos, depois clientes, alunos. Tinha uma época que nessa sala aqui, eu atendia um certo tempo pelo Sebrae, então eu lembro que a conversa que começava normalmente assim, tá? Era uma hora que eu conversava com cada cliente que o Sebrae encaminhava, né? Mandava o link, e aí eu falava, vamos imaginar que a pessoa chamasse Levi. E aí, Levi, tudo bem? Tudo bem. O que eu posso te ajudar, Levi? Eu acho que de cada 100 vezes que eu atendi alguém, a quase totalidade era assim, Levi, dinheiro sumiu. Tá? Então começava desse jeito. O que eu comecei a perceber? Que parece que o financeiro, as dívidas, essas coisas, eles são um elemento. É claro que tudo é importante dentro da empresa, certo? Mas na hora que a gente vê aquelas estatísticas, por exemplo, assim, olha, a cada 2 anos, 70% das empresas que nascem, elas desaparecem, certo? Elas quebram. Tá bom. Aqueles motivos tem vários, mas o financeiro, ele normalmente, ele aparece como o elemento mais importante. As dívidas, ele sempre aparece. Isso as pesquisas mostram, certo? E foi aí então que eu comecei a aprimorar. Falei, poxa, então já que eu tenho a experiência e eu sei, porque eu já passei por isso, por que não ensinar? E aí é o que eu estou fazendo, e é o que eu estou fazendo hoje aqui, tá? Lembre-se que tem um presentinho para vocês no final, que eu vou ensinar como é que eu vou mandar o PDF, tá? Gostaria até que, às vezes, colocar um foguetinho, um tinino aí no chat, para eu saber que vocês estão escutando, a imagem tá boa, o som tá bom, se tiver tudo ok, dá um sinalzinho aí para mim, porque eu vou falando aqui, de repente vai que vocês não estão me escutando, né? E aí eu vou ficar até chateado, né? Então, se vocês puderem aí pegar e dar um retorno para mim, se tá indo tudo bem, coloca aí um tinino aí, ou escreve ok, que aí eu já sei que eu tô no caminho, certo? Pois bem, eu comentei com vocês a respeito da questão desse método que que eu vou passar para vocês durante a jornada. De qualquer forma, eu acho que é importante o seguinte, mas
O Levi, ele é professor ou ele é empreendedor? Eu acredito que pode passar essa dúvida, né? Porque de repente você vai achar que eu estou aqui como um professor, certo? Não. Então eu diria para você que é o contrário. Eu vou te mostrar que na verdade é o seguinte: na verdade, aqui o que me traz é que eu sou empreendedor. Eu era o dono da empresa, como eu sou dono de empreendimentos até hoje, certo? O que me traz aqui é a experiência de dono. E é por isso que eu estou aqui. Só que por coincidência é um dono que é professor. Aí fica mais fácil, certo? Aí fica mais fácil. Por quê? Porque quem tem a experiência e sabe ensinar, aí fica mais fácil, certo? E vocês vão perceber durante essa jornada. Pois bem, bem da verdade, eu nunca sonhei que um dia eu seria empreendedor. Eu sou o tal do empreendedor por necessidade. É que faltou dinheiro mesmo. Faltou dinheiro. Como eu não tinha dinheiro, o que eu faço agora? Foi a oportunidade que apareceu, virei empreendedor. E eu passei a ser sócio de uma escola particular. Aí você fala, mas você entrou com quanto de dinheiro? Nada. Eu entrei com conhecimento, porque eu era um excelente professor de biologia. Aí me chamaram para fazer parte da escola. Foi assim que começou, certo? Então não foi o dinheiro que me levou para lá. Bem, mas eu não tinha formação nessa época em gestão, não tinha experiência empresarial, e muito menos imaginava que um dia eu seria dono de alguma coisa, tá? Como acontece com muitos empreendedores e muitos de vocês que estão aqui me acompanhando também, certo? Então eu aprendi fazendo, foi errando, acertando e tomando decisões difíceis, como essas que eu acabei de falar para vocês, né? Mas então e resolvendo o problema que aparecia, certo? Além da escola, eu achei tão bom, depois eu percebi que esse negócio de empreender é bom. Então apareceu loja de produto agropecuário, apareceu fábrica de ração, certo? E depois a própria escola mesmo também passou a ter fazenda, então eu passei a trabalhar ter propriedade rural também, certo? Então, aí durante 20 anos eu fiquei nesses empreendimentos, certo? E, evidentemente que isso vem com muita responsabilidade, a responsabilidade de gerar emprego, a preocupação com o caixa, a dificuldade que a gente tem que abrir. O empresário ele tem que pensar sempre em crescer. Não tem como o empresário se apequenar, ele tem que pensar em crescer, né? Eu nunca tinha pensado nisso, de pegar e ficar planejando como é que poderia crescer em todas as minhas empresas, certo? Ao longo dessa caminhada, eu percebi que entender número e gestão fazia toda a diferença nos resultados. Então, aquela pessoa que, em princípio, entrou no ramo do empreendedorismo, sem dinheiro e que agora assumiu a responsabilidade e começou a estudar, eu achei tão bom que eu comecei então a gostar tanto e comecei a estudar nessa área. Por conta disso eu fiz mestrado em economia, fiz doutorado em agronegócio, mas o mais importante que eu aprendi, tá certo que teoria ajuda muito, mas o que eu percebi é que na verdade a transformação ela acontece na realidade, no dia a dia. Então por isso tudo que vou compartilhar com vocês nasceu da prática. Inclusive, quando eu fiz mestrado, doutorado, muitas das coisas que eu estava vendo lá, eu já tinha aprendido nos meus empreendimentos, certo? Não era novidade para mim, certo? Agora foi justamente essa combinação de experiência empresarial, certo? E o conhecimento técnico que permitiu a metodologia ser aprimorada e hoje eu peguei e compartilhar com vocês, certo? Que são empreendedores que estão com certa dificuldade, estão no vermelho, você recuperar o caixa, voltar ao lucro, eu te falo em até 90 dias, certo? Isso esse cara sou eu. Perfeito? Tá bom. Às vezes agora, você pode de repente falar, mas e alguns... Se eu perguntasse para você assim, o que mais te aflige? Qual seria a sua maior preocupação? Certo? Eu acredito que provavelmente, eu não sei, se vocês quiserem até ficar à vontade de dar uma sugestão, qual a sua maior preocupação, qual que você acha que é o seu maior problema, colocar no chat, tá? Se quiser se manifestar, fica à vontade. Agora, uma das coisas que eu penso é o seguinte, eu falo pelo Levi, eu gosto muito de paz, porque a vida de empreendedor é tão cheia de coisa para ser feito, é muito bom ter paz, certo? Então eu gosto muito disso, certo? Mas o fato de ter passado, de ter tido essas empresas, hoje vocês podem às vezes até também ver
nas postagens minhas das redes sociais, eu não costumo postar coisa pessoal, mas toda vez que eu viajo, eu faço questão de pegar algumas coisas que são interessantes do ponto de vista do empreendedorismo de negócio e eu posto. Lembra agora, por exemplo, que o ano passado eu fiquei cerca de 20 dias nos Estados Unidos e eu andei Estados Unidos de fora a fora. Só que aí o que eu fazia? Se vocês olharem os vídeos passados aí, tem referência à Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade. Agora eu dou uma viajada, eu estava indo lá para a França, mas o ano passado não foi lá, o ano passado foi, eu fui lá em Estátua da Liberdade, eu vi aqueles depoimentos das pessoas, certo? Quando foi feita aquela obra, Times Square, Universidade de Harvard, então tem lá postando assim, quer dizer, a questão e outra coisa, a questão não é só o dinheiro, certo? A questão é que é dinheiro e tempo. Quando você consegue disponibilizar dinheiro e tempo, aí a coisa é outra, né? Aqui está dizendo aqui, já tem alguns comentários aqui, ó, tá? Que bom que vocês estão participando, olha só, cartão de crédito, pagar os boletos que não tem caixa, certo? Crédito para pagar dívida, perfeito. Eu já percebi que isso normalmente é o que tem mais incomodado, certo? É por isso que normalmente a gente tem que pegar o que é mais importante. E é por isso que agora eu vou mostrar para vocês hoje já quatro erros fatais que mantém empreendedor no vermelho. Muitos empresários acreditam que o problema é falta de venda, falta de esforço, falta de dinheiro e por causa disso acabam tomando decisões que parecem corretas, mas na prática é pior ainda mais a situação. São erros que parecem solução, mas que acabam se transformando em uma armadilha. Vamos falar desses 4 perigosos, certo? E uma das coisas que é importante é o seguinte: é muito mais importante do que você ver as consequências, por exemplo, as consequências que eu estou percebendo aqui, que está mais ligado à dívida, é analisar o seguinte, é lembrar que a dívida é consequência. A dívida é consequência, assim como a febre no paciente que quando vai no médico, a febre é consequência. Agora, o que está causando aquilo ali? O que está causando aquela dívida? E muitas vezes as pessoas podem até dizer, Levi, mas o meu problema é a dívida. Não, a dívida é uma consequência. Alguma coisa aconteceu que a dívida apareceu. Vamos lá então? Vamos lá então agora, que agora prepare bem que você, justamente, você pode, se quiser fazer uma anotação, ou depois, no final, eu vou te explicar, certo? Que eu vou passar para você o PDF, eu vou passar o PDF para você, que esse material que eu estou falando aqui, certo? Eu vou passar, porque isso está sendo registrado e depois vai virar um texto, eu vou passar para você tudo o passo a passo, certo? Para que você possa aproveitar, certo? Bem, então o jeito errado número 1, ou o primeiro erro que eu vou chamar aqui, eu listei vários, mas eu peguei 4 que são os mais comuns e são aqueles que mais incomodam dentro de uma empresa, certo? Então, é o seguinte, confundir faturamento com lucro. Confundir faturamento com lucro, tá? Esse é um dos erros mais comuns que existe. O empresário olha o faturamento e pensa, minha empresa está vendendo bem. Esse mês o faturamos mais. O problema não deve ser grave, mas deixa te fazer uma pergunta. Se o faturamento está aumentando, por que o dinheiro some? Né? Se está aumentando o faturamento, por que o dinheiro some? Tá? Porque faturamento não é lucro. Você pode vender muito, trabalhar muito e continuar sem dinheiro. Tá? Imagina uma empresa que fatura 50 mil por mês e passa a faturar 80. Parece ótimo. Mas se os custos aumentarem na mesma proporção, de repente o lucro continua igual. Então, o empresário trabalha mais, assume mais risco e aumenta a responsabilidade e continua sem dinheiro. O perigo é quem ainda confunde aumento do faturamento com lucro, tá? E demora a perceber que esse é o problema, certo? Quando percebe, às vezes a empresa já está no vermelho, certo? Quando eu tinha fábrica de ração, eu lembro que a época que eu mais vendia era na época da seca, que eu vendia ração para gado de leite, que eu vendia
proteinado, eu vendia muito produto para confinamento. Tinha uma época que eu pegava confinamento para tomar conta, certo? Então, na época, o faturamento era muito alto. Só que uma coisa que eu percebi era o seguinte, que dessas vendas de alta escala, a margem era pequena. Na hora que eu fazia a conta, eu ficava só com o trabalho, certo? Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que eu fiz uma época? Eu comecei a dispensar esse tipo de trabalho. Eu dispensava, por quê? Porque eu sabia que eu ia trabalhar demais, eu não podia depois deixar um punhado de gado fechado e eu não produzia a ração necessária para alimentar no confinamento, e estava lá eu, de repente, deixando de atender os meus pequenos clientes de ração de codorna, de galinha de postura, de frango, esse pessoal desprotegido. Às vezes ficava, porque aí a mão de obra aumentava muito, então criava problema, né? E olha só então, o que eu estou te dizendo? Aumentei o faturamento, vai ter mais lucro? Nada, certo? Essa experiência eu já tive há muito tempo, certo? E depois, agora que com consultoria, eu estou percebendo que isso é muito comum. Imagina um posto, por exemplo, que fatura aí 1 milhão por mês, certo? Se a margem lá é 3%, ele está ganhando 30 mil. Agora imagina uma outra empresa aí, uma clínica, por exemplo, 200 mil reais por mês com margem de 30%, 60 mil. Então veja bem que quem é que ganha mais, o posto ou a clínica? Então é uma forma de você ver que essa questão de preocupar com faturamento e achar que faturamento é lucro, esse aqui já é o primeiro erro. Até se vocês entenderam o que eu estou falando, dá um ok aí que para mim perceber que vocês estão ligados, que o som tá indo bem, que a minha imagem está chegando, certo? Inclusive em relação a isso, é o seguinte, quando se fala de faturamento com lucro, quando eu atendi aqui, e também mais recentemente, quando eu converso com as pessoas, quando eu faço as mentorias, que eu converso sobre a questão que eu converso sobre esse assunto, então aparece assim, olha, Levi, eu acho que agora eu tenho que fazer alguma coisa para me vender mais. Olha só, para vender mais, para aumentar o faturamento, concorda? Tá. Então eu estou pensando em colocar uns produtos novos, eu estou pensando em vender para um outro cliente. Olha, eu estou vendo ok, então quer dizer que estamos no rumo. Que bom, tá, que bom, certo? Então olha só, agora eu estou pensando, mas veja bem, olha só, acompanhe meu raciocínio. Se você está sem dinheiro, porque quem está endividado normalmente está sem dinheiro, não é isso? Tá sem dinheiro. Aí você vai vender um produto que você nunca vendeu para uma pessoa que você nem conhece. Você vai comprar um produto para arriscar, para ver se vai vender, para aumentar o faturamento. Aí eu pergunto, será que esse é o caminho? Será que esse é o caminho? Certo? Então vejam bem que essa questão de achar que aumentar faturamento tem a ver com lucro, não tem, certo? Isso pode até criar um problema de aumentar a dívida. Por quê? Porque aí você vai ter que pagar o que você comprou, depois você não vende, depois aquele cliente, você nem sabia que ele existia, mas tipo assim, se você tem uma empresa há 5 anos, por que agora, depois de 5 anos, vai vender uma coisa nova? Por que agora, depois de 5 anos, vai colocar um produto novo? Está percebendo que esse caminho, embora ele possa parecer, mas não é o melhor caminho, certo? Então, esse é o primeiro erro, confundir faturamento com lucro. Bem, vamos continuar aqui então. Um outro erro, certo? Tomar decisões no achismo. Utilizar o teorema de Chutágoras. Eu usava isso quando eu dava aula, utilizar o teorema de Chutágoras, certo? Agora me responda com sinceridade. Quantas decisões você já tomou nos últimos dias baseado em número? Quantas decisões você tomou baseado na sensação de que as coisas estavam indo bem? Muitos empreendedores administram olhando apenas o saldo da conta bancária. Então olha lá no banco, olha, tá bom, não, tá ruim, certo? Se tem dinheiro, acredita que tá tudo bem. Se não tem dinheiro, acredita que o problema apareceu. Mas a realidade é outra. Os números, eles sempre dão sinais antes. Agora, a forma de você analisar, ela precisa ser aprimorada, né? Então isso é muito importante. O problema é quem não acompanha indicadores
para conseguir enxergar esses sinais. Então não sabe exatamente quanto precisa de faturar para ter lucro, não sabe qual que é o produto que dá mais resultado, não sabe onde estão os desperdícios, qual que é a real situação do caixa. Quando você administra no achismo, o risco de descobrir você descobre já tarde demais. Vamos pegar um exemplo prático disso aqui. Imagina que você está dirigindo à noite, certo? O painel do carro está desligado. Você não sabe a velocidade. Você não sabe se tem combustível. Você não sabe a temperatura do motor. Eu pergunto, você consegue dirigir? Mas você consegue dirigir por quanto tempo desse jeito? Administrar uma empresa sem indicadores é exatamente isso, certo? O que basicamente é o painel do carro? É um conjunto de indicadores, te indica a velocidade, te indica a quantidade de gasolina, certo? Agora, o carro continua andando, certo? Mas você precisa dessa informação. E na sua empresa? A mesma coisa, você precisa de ter essas informações. Eu estou percebendo aqui que está tendo muito comentário aqui, certo? E deixa eu pegar e só ver um pouquinho mais aqui. Eu até vou pegar e puxar um pouquinho mais aqui. Tá, perfeito. Olha só, verdade, compramos outra linha de produto para atender certo tipo de cliente e no fim pagamos todos os boletos e os produtos estão parados na prateleira. E nem com promoção está vendendo. Isso aqui foi o comentário da Rafaela, certo? Aí, ó, Rafaela, obrigado até pela sua contribuição, Rafaela. É justamente isso, olha só. Então, faturamento e lucro é muita coisa diferente. Outra coisa, faturar em cima de um produto novo, de um cliente novo, que a gente não conhece nem o produto nem o cliente, certo? Uma coisa a gente sabe, o dinheiro vai, mas depois vai ter que pagar, certo? Aqui, ó, muitas vezes cedi à pressão e acabei pagando empréstimos, etc., com juros enormes, acreditando que pela margem boa que meus produtos ou serviços eu ia conseguir contornar, certo? Então, e isso quando me deu conta, que é o Madox comentando aqui, ó, tá vendo? Então, que bom aí, ó, que vocês estão interagindo, né? E eu entendo que aquilo que eu tinha preparado realmente ele tá. Agora você tem que guardar, viu? Vai guardando os erros aí, ó. O que nós falamos? Olha, confundir faturamento com lucro, não trabalhar no achismo. Vamos continuar? Vamos. Então, vamos agora para o jeito errado número 3, certo? Viver apagando incêndio, certo? Esse erro parece produtividade, não é? Porque, nossa senhora, tá ali, tá. Então o empresário passa o dia inteiro resolvendo urgência, né? Então o fornecedor está cobrando, o funcionário precisa de algo, cliente reclamando, imposto vencendo, banco ligando, e o dia termina e você está exausto. Mas o principal problema continua exatamente onde estava pela manhã. Passou o dia inteiro não planejando, não analisando, não corrigindo os problemas. O resultado é que a empresa entra num ciclo de sobrevivência. Tudo parece urgente, todo mês parece difícil e todo ano parece uma luta. Enquanto você apaga incêndio, o incêndio principal continua crescendo. Vamos até ver um exemplo prático disso. Imagina um médico que passa o dia inteiro distribuindo analgésico. O paciente chega com dor de cabeça, ele vai lá e passa um remédio. Volta a semana seguinte, ele pega novamente o remédio para dor de cabeça. Volta depois, mas a dor de cabeça nunca passa, certo? Mas ninguém está investigando a causa da dor de cabeça. E aqui o que nós estamos fazendo é o quê? Eu estou mostrando 4 causas que normalmente acabam levando ao endividamento. O empresário vive apagando incêndio, faz exatamente isso, resolve todos os problemas, mas nunca resolve a origem do problema, a causa, certo? Então, esse negócio de ficar o tempo todo apagando incêndio, certo? Isso é característica também
que desgasta muito e você não está resolvendo o problema. Tá? Então, essa é uma característica também de um jeito errado, certo? Ficar sempre apagando fogo. Eu costumo até mostrar o seguinte, olha, normalmente junto com essa questão vem a questão também do eu não tenho tempo, certo? Mas aí tudo bem, aqui não é o momento de analisar isso, mas a questão é o seguinte, olha só, o dia tem 24 horas, certo? Então se alguém consegue fazer mais coisa nessas 24 horas, o que aconteceu? Por que fez? Por que ela deu conta? Certo? Será que todo dia teve coisa urgente para fazer? Tem uma expressão que diz o seguinte, as coisas urgentes normalmente não são importantes e as coisas importantes normalmente não são urgentes. Certo? Porque o que é o mais importante para quem é empresário? Eu acredito que o mais importante para ser empresário é empreender e ter lucro, né? Ter paz. Para mim isso é o mais importante. Eu entendo que deveria, se não deveria ser o mais importante. Mas por que não está acontecendo isso? Então, essa é a primeira coisa. Então, tem que analisar o que está acontecendo, que não está sobrando tempo para fazer o importante. Eu diria até para você o seguinte, até esse ponto do nosso bate-papo, aonde eu já mostrei 3 erros, certo? Se você até agora, se eu falei alguma coisa que fez sentido para você, uma ou duas ou algumas coisas, veja só o que é o efeito de conversar 2 empreendedores. Você está conversando comigo, eu estou passando a minha experiência e você vai pensando aí. Se fez sentido, olha só, e quantas vezes você fez isso? De repente você fica o dia inteiro apagando fogo e não tem um momento onde você recebe uma estratégia, um caminho para você solucionar seus problemas. Normalmente o mais comum é falar da falta de tempo. Esse é o mais comum, certo? Mas aí eu pego e fico lembrando o seguinte, não, a pessoa vivia trabalhando, estava sem tempo, mas teve um dia que o pessoal falava que tinha que controlar a alimentação, tinha que ir para academia. Deixa isso para lá, não tem tempo para isso não. Um dia teve o início de infarto. O que acontece? Aí passou a controlar a comida, passou a ir na academia, aí passou a fazer tudo aquilo que não tinha tempo. O que aconteceu? Priorizou. Agora eu já percebi que o mais importante não é o que eu fazia, agora eu já sei o que é mais importante para mim, certo? Então, na hora que você percebe, eu costumo até dizer o seguinte, olha só, isso é coisa da minha cabeça, se você vai empreender, eu falo assim, olha, você vai empreender isso é coisa da minha cabeça, eu faço a conta assim, você vai ser empreendedor por 35 anos, você vai começar a empreender com 25, você pode mudar essa conta, tá? E vai até 60, faça ciclos de 5 anos, certo? Então você vai ter 7 ciclos de 5 anos, 5 vezes 7, 35. 35 mais 25, você vai aposentar com 60, certo? Se for a sua pretensão. Tá bom, certo? Então o seu grande projeto é o de 60. É quando você vai querer alguma coisa. Olha, quando eu chegar nos 60, eu quero. Você tem que querer, sabe por quê? Até para você se valorizar. Então esse é o último projeto, certo? Então, eu estou dizendo para você, não, mas é que eu só fico apagando fogo. Não, o seu projeto é o 60. Aí eu tenho ciclos de 5 anos e eu tenho ciclos de 2, todos os dias, eu tenho ciclos de ano, que são 12 meses. Então, olha só, eu fico ali na minha empresa e todo mês, de qualquer forma, eu estou analisando como é que é a performance do ano, dos 5 anos e dos 60, né? De quando eu tiver 60, certo? Então, eu tenho um projeto para o meu ano, para 5 anos, que é o projeto de médio quadro, médio prazo, e o de 35 anos, que é quando eu vou encerrar, vou pendurar a chuteira. Perfeito? Pois bem, vamos para o erro de número 4, certo? Que talvez seja esse, eu acredito que eu deixei por último, mas esse eu acredito de vocês aqui. Você pode até colocar aí no chatzinho, colocar ok se faz sentido, certo?
se é esse mesmo. Então, se você concordar, coloca OK, que é usar a dívida para cobrir prejuízo, se endividar. Então, quando o caixa aperta, quase todo empresário pensa a mesma coisa. Eu vou pegar um empréstimo, vou antecipar recebíveis, vou buscar capital de giro e atenção. Não estou dizendo que empréstimos sejam sempre ruins. Jamais eu estou dizendo isso. O problema é quando a dívida é usada para esconder um problema que continua. Não resolveu o problema. Está percebendo? É só o sintoma. Lembra da febre lá, do remedinho para febre? Do remedinho para febre? Mas o problema continua. Imagina uma empresa que está perdendo dinheiro todos os meses. Ela paga vamos supor, pega 100 mil reais no banco, durante algumas semanas parece que tudo melhorou. As contas são pagas, a pressão diminuiu, alguns meses depois o problema continua. Só que agora a diferença é que além do prejuízo, tem que pagar a parcela do juro. Tem o juro para pagar, certo? A dívida não transforma prejuízo em lucro. Ela apenas compra tempo. É como se você ganhasse um certo fôlego. Imagina uma situação assim, ó. Imagina uma caixa que você tem, você está com a caixa d'água vazando, certo? Aí você, ao invés de consertar o vazamento, você contrata o caminhão-pipa e enche a caixa d'água. Bem, alguns dias parece que o problema foi resolvido, mas o vazamento continua lá. Eu estou vendo aí, ok. Você é brabo, tô entendendo. Sou não. Não, sou verdade. É o jeito. Às vezes até as pessoas falam que eu tenho um jeito de conversar, mas quem me conhece sabe que. Quem já me conhece. Inclusive, eu tenho muitos alunos que até hoje fazem questão de trocar ideia comigo, tudo. Mas que bom, certo? Ok, é o que mais faço aqui na frutaria. Agora mesmo eu estou pagando um. Ok, tá bom. Bem, durante alguns dias parece que está tudo resolvido. Aí o vazamento continua, o vazamento da caixa d'água. Contratou o caminhão-pipa, está vazando água, certo? Aí você precisa comprar outro caminhão-pipa, depois outro. Empréstimo funciona da mesma forma. O problema vai consumindo o dinheiro da empresa e se não for resolvido o crédito, apenas adia o problema. Eu já percebi o seguinte, quando eu comecei a trabalhar, isso logo no início, então me dá uma olhada, deixa eu ver quais são as dívidas. Aí eu comecei a descobrir que não tem só uma. De maneira geral, não tem só uma. Tem a primeira dívida que foi feita, depois teve uma segunda dívida que foi para cobrir a primeira, depois teve uma terceira dívida que foi para cobrir a segunda. Então tem várias dívidas. O que significa isso? É como se na hora que eu conversasse com o empreendedor, ele já está me contando que é como se ele já estivesse desabafando. Olha, pegar dinheiro não adiantou, porque eu peguei o dinheiro para pagar a primeira, não adiantou, depois eu peguei para a segunda dívida, não pagou a primeira, depois eu peguei a terceira para pagar a segunda. Quer dizer, então parece que esse caminho, embora pareça, não, mas dá um alívio, mas você não quer um alívio do mês, você quer um alívio para sempre. O seu problema não é aliviar esse mês, é sair fora disso, é diferente, certo? Então, é um jeito errado ficar pegando dinheiro quando você não sabe aonde é que o dinheiro vai parar. Porque, imagina só, você pegou, tá lá a caixa d'água vazando, você comprou um caminhão-pipa e encheu de água. Passou um pouquinho, a água desapareceu. Agora você tem que comprar de novo. Cadê o dinheiro para comprar? Entendeu? Então a dívida, ela tem esse comportamento, certo? Basicamente, olha só o que eu passei para vocês até agora. Tá? Resumindo, tipo assim, aquilo que nós comentamos até agora. Nós vimos que muitos empresários permanecem no vermelho, não porque trabalha pouco, mas porque acaba cometendo erros que parecem corretos, confundir faturamento com lucro, tomar decisões baseado no achismo, no teorema de Chutágoras, certo? Passar a vida apagando incêndio e de repente existe a necessidade de fazer ajuste nessa área.
utilizar a dívida para cobrir problema que ainda não foi resolvido. Bem, enquanto esses quatro erros continuarem, recuperar o caixa e voltar ao lucro torna-se cada vez mais difícil, certo? Eu estou vendo aqui que já tem até comentários aqui, ó, de pessoas aqui, olha, está acontecendo comigo. Mas então eu vou te falar uma coisa, tudo bem, mas tem solução, viu? Eu estou comentando aqui porque esse é o objetivo desse nosso primeiro bate-papo, certo? Porque a gente tem que identificar aonde é que estão as coisas que a gente não quer fazer mais. Então, por isso que nós conversamos sobre esse assunto. Está dizendo até o seguinte, ó, você está contando a minha situação e me enquadra nesses 4 erros aí. Ó. Que bom que é tipo assim, que a gente, quando a gente sabe aonde está o problema e a solução moram no mesmo lugar, certo? Eu sempre falo muito isso. O problema e a solução, ele mora no mesmo lugar. E eu gosto muito de falar isso, por quê? Porque se o problema e a solução moram no mesmo lugar, o que é que você tem que fazer? Pronto, tá? Eu costumo até comparar também a questão de empreendedorismo. Quando eu converso com os meus, com as pessoas que eu estou ajudando, quando eu estou fazendo mentoria, na hora que a pessoa está conversando comigo, olha só a minha sacada. Eu fico observando se ela está no banco do passageiro, eu faço uma comparação. Ela está no banco do passageiro ou ela está no volante? Vou te dar um exemplo. O que significa o que eu estou falando? Porque na hora que começa a falar assim, a culpa é do fulano, a culpa é do governo, a culpa é do imposto, sempre tem um culpado. Aí automaticamente eu já penso, olha, está no banco do passageiro. Tá. Agora, às vezes eu converso e a pessoa fala, olha, eu preciso fazer diferente porque eu percebi, ou eu não estou sabendo resolver isso, mas eu preciso aprender isso, eu não estou sabendo por que isso está acontecendo comigo, eu não estou sabendo por que eu estou no vermelho, eu não estou conseguindo entender de onde é que está vindo essas dívidas e que está dentro da minha empresa. Aí o que eu já penso? Essa pessoa está no volante. Agora eu te pergunto, quem é que resolve o problema? É quem está sentado no banco do passageiro ou quem está dirigindo? Certo? Donos de negócio, eles assumem a responsabilidade a tal ponto que o erro é meu e eu errei, eu vou consertar. Então eu não aprendi ainda isso, mas eu vou aprender, certo? Basicamente é o que eu falo. Olha, às vezes você faz algumas coisas, é porque você não aprendeu ainda. Mas na hora que você aprender, o que você faz? Você não faz mais, velho, certo? Então tem essa pegada, o tal do locus de controle interno. O dono, ele pensa como dono. Like a boss que a gente fala, né? Think like a boss. Pensa como dono. Pois bem, é o seguinte. Então, eu gostaria nesse momento de sugerir para vocês o seguinte. Tem mais um presente que eu vou fazer. É o seguinte. Existem alguns comportamentos que empreendedores têm. Me acompanha bem. Tem alguns comportamentos. Eu criei uma planilha que eu mesmo desenvolvi, certo? Para analisar, vou até colocar de outra forma. Se você conhece alguém que é bem sucedido, se você conhece alguém que vai bem nos negócios, eu te falo que ele tem 10 comportamentos com certeza. O que eu fiz? Eu coloquei esses 10 comportamentos, transformei em perguntas e conforme a pergunta já te mostra se você tem esse comportamento, se ele está desenvolvido ou se ele não está desenvolvido, esse comportamento, e se existe uma harmonia entre esses comportamentos, certo? Veja bem que isso, nós estamos falando de comportamento empreendedor, de dono. O que eu fiz? Eu peguei e montei isso e eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear no final da jornada um aluno, certo? Aonde eu vou fazer esse trabalho pela internet, tipo aqui, ó, nós vamos ficar e conversar, certo? Vai ter vários brindes, vários bônus, esse vai ser um deles, mas esse eu vou te explicar como é que você faz para participar. Então, você vai fazer um texto pequenininho, certo? Resumo da aula 1, por exemplo, teve alguma coisa nessa aula 1, tipo vocês colocaram aqui no chat, aqui, olha, eu passo o cartão, pego todos os financiamentos e parece que a minha conta
isso só vai aumentando a dívida. Tá bom, então você conta lá, então, se esse for o assunto que você identificou, então, vamos dizer assim, quais são os motivos que está te levando a ficar mais endividado? De repente você pode, daquilo que eu falei, é o seguinte, você vai dizer, hashtag, né, aquele joguinho da Vera, resumo aula 1. Aí você vai colocar então o seguinte, olha, você vai responder 4 coisas, certo? 4 coisas. A primeira é o seguinte, você vai colocar lá, de 0 a 10, qual a nota que você dá para essa minha primeira aula? Fique à vontade. Você fica à vontade lá, certo? Quais são os pontos mais importantes que você aprendeu? Você fala, olha, eu aprendi que. Então, deu a nota, eu aprendi que. O que você pretende começar a aplicar imediatamente? Olha, depois que eu assistir essa aula, a partir de amanhã, eu já não vou fazer mais tal coisa, certo? E o que você gostaria que tivesse presente? Se tiver oportunidade, eu vou pegar e colocar na aula de amanhã e na aula de quinta-feira, certo? Então, para essa pessoa, eu vou pegar e chamar, vou mandar o link, nós vamos pegar, analisar o comportamento empreendedor dela, certo? Que é um brinde, certo? Que eu vou fazer a parte dessa parte da nossa jornada negócio que lucra, certo? Bem, aí você pega o quê? Faz esse conteúdozinho e vai colocar lá na comunidade do WhatsApp. Você pode até dizer, não, mas está fechada a comunidade. Está fechada até agora mesmo, certo? Agora mesmo eu vou abrir a comunidade, lá no WhatsApp, vocês vão poder colocar, vão poder comentar, certo? Evidentemente, eu só peço que seja, que a gente, lá tem as regras da comunidade, que o assunto é tipo assim, bom dia, boa tarde, boa noite, mas naquele local lá, o que a gente recomenda é o seguinte, olha, coloca esse resuminho e você pode colocar uma pergunta, que aí eu posso, inclusive, essas sugestões eu posso colocar para a próxima aula, certo? Isso aí eu vou acompanhar as suas sugestões, certo? Então, logo no encerramento desse nosso bate-papo, eu vou colocar lá, eu já vou abrir para que vocês possam se comunicar, conversar, certo? A partir de agora, terminou essa aula, já vai estar liberado para que a gente possa conversar. E eu vou conversando com vocês também, eu vou participar lá, certo? Porque se ficar, por exemplo, para eu participar nas redes sociais, todas elas, aí fica muito difícil, certo? Imagina só tantas redes sociais que tem material meu, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, LinkedIn, então eu não conseguiria fazer isso, mas lá eu consigo, certo? Inclusive, até se alguém que não participou, olha, já que você quer fazer pergunta, é só entrar lá na comunidade, entra no grupo do WhatsApp, que aí o Levi responde, e eu vou responder a partir certo? Terminou esse nosso bate-papo aqui, eu já vou estar disponível para a gente poder conversar lá, certo? Mas vai ter muitos prêmios ainda, eu comentei esse, certo? Que é de comportamento empreendedor, toda aula minha, que na verdade vão ser 3 aulas, né? Então, acabou a aula, é sempre o mesmo roteiro. Aí você pega e vai lá e posta, basicamente seguindo isso aí, certo? Anota para a aula, o que você, olha, para mim o mais importante dessa aula foi, e o que você pretende aplicar a partir de amanhã, e o que você gostaria, no caso agora, da próxima aula, nessa e na de amanhã, né? Porque na de quinta, certo? Apesar que a gente pode até criar também um momento para continuar batendo papo também. Não descarto isso aí e a gente pode conversar isso na quinta-feira, perfeito? Bem, nessa aula, portanto, esse foi o assunto dessa aula, né? Nós comentamos sobre o erro que comete no seu negócio sem perceber que te mantém no vermelho. É tipo assim, agora você já aprendeu 4, eu tenho certeza que esses você pode refletir e, na medida do possível, parar de fazer, certo? Perfeito, aqui já está dizendo aqui, mudei a configuração do grupo, todos podem mandar mensagem. A Bia, a responsável pelo tráfego, do suporte, obrigado, Bia, pelo trabalho aí, ela já disse que já está aberto lá no WhatsApp, mas continua comigo aqui, calma que depois vocês fazem as perguntas lá, certo? Então, obrigado, Bia. Bem, olha só, então hoje nós vimos isso. Agora, o que tem para nós para a próxima amanhã?
Então amanhã, olha só, bem, se você gostou do jeito errado, então amanhã eu te convido a ver o jeito certo de organizar o seu caixa para sair do vermelho, certo? E na quinta-feira, já fazendo um spoiler também, nós vamos pegar e já ver o vermelho nunca mais, certo? Ou nunca mais no vermelho. Um plano, certo? Um planejamento, certo? Para recuperar, certo? Um planejamento para ter lucro. Isso vai acontecer na aula da quinta-feira, certo? Um GPS para você seguir. Basicamente é o seguinte, é difícil você aplicar um GPS quando você não sabe as coisas que não são adequadas para você, o jeito errado. Agora você vai aprender amanhã o jeito certo, depois você pega todo esse pacote e já entende, porque aí você não vai só seguir o GPS, você vai entender por que você está fazendo cada coisa que vai ser recomendado na quinta-feira, para fazer toda a diferença para você, certo? Uma das coisas que eu acho importante é que, como eu trabalho com essa parte de empreendedores no vermelho, é que eu diria para você o seguinte, se você procurasse para mim, Levi, o que você acha que é o mais importante? Olha, se você me perguntasse isso, o mais importante é a questão do tempo. Quanto mais tempo você demora para tomar uma decisão, mais dinheiro vai embora. O dinheiro não para, as dívidas elas não param, certo? Então, talvez um dos maiores inimigos de quem está com pouco lucro ou endividado é a questão do tempo. Tem até um jargão antigo aí, né? Uma máxima, tempo é dinheiro, certo? E é verdade, certo? Nesse contexto aqui, eu concordo que isso é verdade, certo? Bem, a comunidade está aberta, certo? E agora, então, eu diria para vocês o seguinte, espero que vocês tenham gostado, certo? Vocês podem pegar e ficar à vontade, certo? Então, já tem até comentário aqui, ó, olha, rapaz, não vou perder essa aula de jeito nenhum, você abriu um leque que estava fechado, mas existe, você abriu os olhos, nossos olhos hoje, muito obrigado, que bom, certo? Na verdade, o propósito é esse mesmo, certo? E eu fico achando interessante, é o seguinte, olha, em princípio você fica dentro da empresa e dá-se a impressão que parece que não tem solução, parece que não tem caminho. Aí depois você está aqui escutando aqui alguém que durante 20 anos tinha 4 empresas, certo? Só que tem um detalhe, a gente foi sendo dono de negócio e anotando as coisas, porque eu comecei a ver comportamentos, como é que as pessoas que iam bem nas empresas, elas faziam. Bem, então, e nesse caso agora, o que eu fiz? Eu já percebi que pelo que eu atendia aqui, por essa sala mesmo aqui, atendendo, o quanto as dívidas incomodam, o pouco lucro e às vezes ficar batendo cabeça em um negócio que precisa de ajuste, certo? Então, nós vimos os 4 jeitos errados, certo? Amanhã nós vamos ver os 4 jeitos certos e vocês vão perceber o quanto eu não vou esconder nada não. Na verdade, o que eu quero é o seguinte, eu quero que você, ao final dessa semana, você saia com aquele sentimento de que tem solução e que a solução está em conhecimento. Não é o conhecimento acadêmico que ele é bom, mas não é o que você precisa. O que você precisa, nesse momento, é o que eu estou ensinando aqui, certo? Então, hoje o nosso bate-papo seria esse. Agradeço a todos que participaram aqui, que mandaram comentário, certo? Fiquem à vontade lá na comunidade para colocar a sua opinião, para tirar dúvida, para sugerir outros assuntos. Inclusive eu vou colocar até aquele postzinho lá para que vocês também possam seguir. E tenho mas eu vou pegar e colocar lá para vocês. E é o seguinte, esse material de hoje, eu vou encerrar agora. Esse material de hoje é o seguinte, eu vou fazer um PDF dele e esse primeiro PDF eu já vou colocar amanhã cedo, eu vou colocar lá na comunidade, lá no grupo do WhatsApp. Então você pode pegar, pode estudar, eu vou dar mais uma olhadinha nele, acrescentar algumas coisas, ver os comentários de vocês e talvez até colocar algumas sugestões baseado naquilo que aconteceu, certo? Eu já estou vendo aqui então, excelente aula, muito obrigado, que bom que eu estou conseguindo fazer aquilo que eu gosto, que quem nasceu para ensinar. A minha vida inteira eu fui professor, nunca imaginei que um dia eu fosse ensinar empreendedorismo, como eu estou fazendo agora, certo? Eu sempre ensinei outras coisas,
Depois é que eu já comentei com vocês, né? Então, mas é isso aí. Fico muito satisfeito de estar podendo ajudar no seu crescimento empresarial e pessoal. Fiquem com Deus, com Ele está indo. Fui!